Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corço. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, te louvamos pela tua graça, amor e misericórdia e pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos para meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo possa introduzir a tua palavra nas tábuas do nosso coração, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é cura sentimental. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro muito interessante. Eu não sei quantos tiveram já a curiosidade de meditar nesse pequeno livro. É um livro poético. Ele faz parte dos livros poéticos, que são 5 livros. E aqui, em especial, Salomão, que para a maioria dos teólogos dizem ser o escritor, eu creio que seja ele mesmo, porque ele inicia aqui no capítulo 1, versículo 1, dizendo Cântico de Cânticos, que é de Salomão. E essa pequena narrativa de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, nos traz uma mensagem muito, mas muito bonita. Ela fala de um amor incondicional de um homem e uma mulher. O nome do homem, obviamente, aplica-se ao próprio escritor do livro, Salomão, que se apresenta aqui tanto como um rei, como também como um pastor. E a sua amada, ela recebe o nome de Sulamita. Para alguns teólogos, esta palavra Sulamita se referia a uma bela jovem morena lá do Oriente, ou então era o diminutivo do nome dele, Salomão, Sulamita, que faz sentido. Mas o que o livro encerra é o amor incondicional de um casal. Muito interessante. E não sei se vocês já perceberam que Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, é um dos poucos livros na Bíblia que não aparece as expressões Deus, Senhor. Não aparece o nome de Deus, não aparece nenhuma citação, nenhuma referência a Deus aqui no livro de Cantar de Salomão. Mas quando você lê o livro,
você vê que é Deus falando conosco. Mesmo que ele não esteja registrado lá o seu nome, mas Deus, por meio desses poucos capítulos aqui, nos traz uma mensagem muito, mas muito profunda. O livro de Cantares nada mais é do que uma bela carta de amor. Uma bela carta de amor. E quando você lê Cântico dos Cânticos, há uma divisão. Inicia-se falando sobre os elogios. Tanto a amada como o amado, eles começam a declarar o seu amor por eles. Eles começam a fazer elogios, trocar elogios. Mas aí com o no desenrolar do livro, você vai ver que a amada, ela começa a ter alguns sonhos. E ali naqueles sonhos, ela começa a ter algumas perturbações. Porque ela começa a se preocupar com o seu amado. Ela ficou preocupada em perder o amor da sua vida. Só que o encerramento do livro é fantástico. Porque termina de acordo com o propósito de Deus para o casal, para a família. E, é claro, aplicando-se no contexto espiritual, Deus ele vai trazer-nos também uma mensagem muito, mas muito profunda a respeito deste relacionamento desse casal. Porque tem tudo a ver com o amor de Deus para com a sua igreja. Então, o livro de Cântico dos Cânticos é uma bela narrativa amorosa. É uma bela carta de amor. É alguém escrevendo para o seu amado ou para a sua amada. E dá para ver que eles estão mas super apaixonados. A ponto de, na carta, é o único livro na Bíblia que você vai encontrar isso. Que eles vão fazer citações até, de certa forma, sensuais. Não vou citar, mas você lendo o livro, você vai ver que eles falam sobre as curvas do corpo, enfim, fala sobre o prazer que eles têm de estarem tocando um no outro, estarem próximos um do outro. Então é um livro que ele não só retrata o amor de um casal, mas sobretudo retrata como que Deus quer que nós venhamos a estar com Ele. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. Ele quer que nós tenhamos prazer em estar na sua companhia, em estar do seu lado, em buscar a sua face. E não só buscá-lo, mas também com os olhos da fé ou com as mãos da fé acariciá-lo, tocá-lo. Porque é por meio da fé que nós tocamos em Deus. Bom, o tema do livro fala sobre a bênção do amor desfrutado dentro dos laços matrimoniais. Mas é claro, não fala só no sentido matrimonial, não. Até porque a campanha que nós estamos fazendo, ela não só abrange o casal, mas abrange as famílias. O livro também nos mostra que a intimidade física e emocional entre os cônjuges é abençoada por Deus. Muito interessante isso. Deus, ele abençoa a intimidade dos casais. Ele abençoa quando o marido, a esposa, eles se satisfazem com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira. Porque foi uma forma de Deus também nos transmitir prazer, nos transmitir alegria. O livro também traz essa narrativa como pano de fundo. Enfatiza que o amor jamais deve ser forçado. Interessante. O livro enfatiza isso, que o amor, ele não deve ser forçado, mas deve seguir o seu curso natural. Você pode ver que a amada corre atrás do amado, só que em um certo momento ela o deixa ir, entendeu? Muitas pessoas não entendem que o amor, ele tem que ser algo voluntário. Nós não podemos forçar ninguém a nos amar. E nós não podemos de forma nenhuma amar ninguém forçado.
Sobretudo nesses dias em que nós temos visto quantos e quantos casais, principalmente, infelizmente, os homens, querendo ser donos das suas esposas, querendo fazer com que elas façam o que elas não querem fazer, forçando-as a fazer coisas que não é da sua vontade própria. Então, o amor, ele jamais deve ser forçado. E é interessante que, fazendo agora a aplicação também no contexto espiritual, eu disse para vocês que o livro de Cantares traz uma narrativa de um casal apaixonado. Uma mulher se apaixonando por um homem se apaixonando por uma mulher. Mas na visão espiritual, na visão sobrenatural, aplica-se aqui o homem sendo Deus, a mulher a igreja. Deus, ele não força ninguém da igreja a se apaixonar por ele. Deus não força ninguém a segui-lo. Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele fala assim, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Ele não força ninguém, ele fala se alguém quiser ser meu discípulo. Então, o amor, ele não é forçado da parte de Deus. Deus não força o seu amor para conosco. Ele poderia até nos forçar, mas olha só a expressão máxima da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Só que ele deu para aqueles que querem. Ele não deu para aqueles que não querem. Tanto é que João enfatiza, tanto quanto aqueles que o aceitarem, eles receberão a vida eterna. Então, o amor, ele jamais deve ser forçado. Quando é forçado, porque não é de Deus. Aquilo que é forçado, é porque não cabe em você. Então, deixa para lá. Não force. Tem que ser algo naturalmente manifesto. Então, o livro nos mostra essa beleza. Está vendo a riqueza que há no livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão? É a manifestação do amor de Deus para com os seus filhos, mas de uma forma amorosa, não forçada. Deus não força ninguém a segui-lo, não força ninguém a buscá-lo. Jesus, uma certa feita, disse que a porta que nos conduz ao reino de Deus, ela é estreita, o caminho é apertado. Porém, a porta que conduz à perdição é larga, o caminho é espaçoso. E muitos o têm buscado, o têm encontrado. A porta é apertada. Para quê? Para que somente aqueles que têm realmente necessidade de buscar o Senhor, vá de encontro a Ele. Então Deus, Ele não força ninguém. Assim como Deus manifesta o seu amor por nós de uma forma graciosa, maravilhosa, profunda e incondicional, assim também nós temos que agir para com o nosso cônjuge. Mostra que o amor enfrenta dificuldades e obstáculos. Se você for ler o livro, você vai ver que eles tiveram obstáculos, eles enfrentaram dificuldades. E vocês já perceberam quantas dificuldades nós enfrentamos no nosso dia a dia? Então, mostra que o amor enfrenta dificuldades e obstáculos, sofre hostilidades, separação e até espera, mas sobrevive seguindo firme, mostrando que, apesar de tudo, o amor é uma bela fonte de contentamento. Aleluia! O amor sempre vai nos trazer contentamento. Por que o amor nos traz contentamento? Porque Deus é amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus é amor, Ele se manifesta esse amor por nós de uma forma incondicional e automaticamente isso traz contentamento para o coração dele, para o seu espírito. Assim também nós nos sentimos contentes, nós nos alegramos, nos regozijamos quando estamos amando e sendo amados. Bom, mas o texto em si
traz basicamente essa narrativa. Mas a campanha é de unção que cura uma área determinada. Nós já falamos sobre algumas áreas. A primeira área que nós falamos foi a área física, o corpo físico. A unção de mirra traz a cura do físico. Nós falamos sobre a unção da alma, a unção que tira, os traumas da alma. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma cura sentimental. Porque quando você lê o livro de Cantares, você vê automaticamente o amor de um lado, mas em contrapartida, existem também as barreiras, as resistências, as dificuldades, os atropelos, as esperas, as angústias, situações que, infelizmente, todos nós vamos ter que conviver. Mas existem algumas áreas em específico que nós precisamos ser curados. É sobre isso que eu vou falar bem objetivamente para vocês. O livro de Cantares nos mostra o início maravilhoso, o meio não tão bom, mas o final foi maravilhoso. Então, assim como Salomão se apaixonou pela jovem morena do Oriente chamada Sunamita, assim também Deus, ele se apaixonou por nós. E ele não só se apaixonou por nós, como também ele quer trazer uma cura, ele quer trazer uma transformação, uma libertação em algumas áreas. A primeira área que Deus tem o desejo de trazer a cura sobre as nossas vidas é na nossa vida sentimental. Aí eu vou aplicar esta cura na vida sentimental, em especial para os solteiros. Porque nós temos alguns amados aqui da nossa congregação, alguns que estão nos acompanhando de casa, que são solteiros, mas que estão precisando de uma cura na área sentimental. Pessoas que não foram bem-sucedidos nos seus casamentos, pessoas que hoje estão talvez até separadas, jovens que não se dão bem nos seus relacionamentos, moças que foram traumatizadas no passado, que passaram por situações constrangedoras e que formaram uma barreira, formaram, uma resistência, impedindo-as de querer contrair novos relacionamentos. Então entra no relacionamento já, com dúvida, com resistências. E automaticamente tudo isso vai prejudicar no andamento do namoro e, consequentemente, no casamento. Se ocorrer namoro, noivado e casamento, talvez o casamento ele vai ser minado lá na frente. Por quê? Aqueles traumas lá do passado não foram curados. Aquelas feridas de namoros passados ainda a incomodam. E automaticamente vai transferir aquelas dores, aqueles sentimentos ruins para o seu novo relacionamento. Quem vai pagar o preço será o seu esposo. Então, nós precisamos de uma cura na área sentimental. Então, uma palavra específica para você que, de repente, está solteiro, está solteira e que está buscando um relacionamento sentimental. Nós não fomos criados para ficar sós. Nós fomos criados para ter um auxiliador ou uma auxiliadora. A Bíblia nos mostra claramente isso. Diz a Bíblia que Deus, quando olhou para Adão, viu que ele estava só e pensou: olha, não é bom que o homem viva só. Claro, existem aqueles ou aquelas que têm por opção própria viverem, sem um relacionamento sentimental. É opção pessoal. E Deus também aprova isso. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão. É melhor que fique só, do que, cometa algo que não vai agradar o coração de Deus. Então, existem os eunucos. A Bíblia não fala sobre eunuca, mas eu creio que também existem. Quem que é o eunuco? O eunuco, ele se aplica em algumas partes. Por exemplo, é aquela pessoa que faz opção pessoal de não se casar. Ele se consagra a Deus. E em alguns lugares, os eunucos eles são até castrados. Para quê?
no tempo de Salomão, enfim, usava-se muito essa tática, essa técnica. Castrava-se para que homens pudessem cuidar das princesas, das rainhas, sem molestá-las. Mas existe também os eunucos voluntários, aqueles que se privam de terem um relacionamento. Então, isso é também aprovado por Deus. Mas, em via de regra, não acontece com muitas pessoas. Poucas pessoas se encaixam nisso. A maioria quer ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Então, para você que de repente teve um relacionamento e não foi bem-sucedido, você namorou, noivou, de repente até quando estava próximo do casamento, não deu certo. Aí aquilo gerou, sabe, uma mágoa, uma tristeza, gerou, enfim, uma barreira, um bloqueio na sua vida sentimental. Deus não quer que isso prevaleça sobre a sua vida. Ele quer abençoar os seus relacionamentos. Não quer dizer que o relacionamento do passado não deu certo, quer dizer que o próximo também não dará. Não. Deus é o Deus de chances, Deus de oportunidades. A Bíblia fala que, agindo Deus, quem impedirá? Então nós temos que crer que Deus, ele intervém nos relacionamentos sentimentais. Ele quer abençoar o seu namoro, quer abençoar o seu noivado, para que você chegue ao ápice, que é o casamento. Aleluia. A segunda área que nós precisamos ser curados. Aqui já entra a vida conjugal dos casados. Se eu falei da vida sentimental dos solteiros, agora a vida conjugal dos casados. Nós precisamos também de curas nessas áreas. Eu disse para vocês que pessoas, tanto homens como mulheres, que não foram bem-sucedidas no namoro, no noivado, quando chegam no casamento, é problema à vista. Então nós precisamos, primeiro, passar por esses estágios de cura no namoro, no noivado, para que o nosso casamento também seja bem-sucedido. Aqui, ó, por exemplo, tem pessoas que se casam porque se engravidaram, de uma certa forma até forçado. Algumas pessoas chegam, em especial as mulheres, chegam a se engravidar para poder sair de casa, para poder casar e automaticamente sair de casa. Então são traumas que vão acompanhando aquelas pessoas. Aí o casamento não tem como dar certo. A pessoa, ela carrega consigo, sabe, aquele mal que foi praticado lá no passado. Se não houver uma cura, se não houver um conserto, se não houver uma manifestação do poder de Deus sobre a vida conjugal, automaticamente aquela família vai sofrer as consequências. E não só o casal, marido e mulher, mas também os filhos sofrerão as consequências. Então, nós precisamos ser curados nos nossos casamentos, a vida conjugal. Marido e esposa, esposa e marido, eles precisam se conversar, eles precisam dialogar, eles precisam colocar para fora os seus sentimentos. Não fique reprimindo os seus sentimentos. Nós precisamos realmente, sabe, falar a verdade. Nós não podemos de forma nenhuma demonstrar em forma de máscaras. Nós não podemos esconder os nossos sentimentos. E muitas pessoas estão com casamento por um fio. Sabe por quê? Porque não foram curados ainda na vida conjugal. Muitas pessoas estão trazendo para o seu casamento situações negativas lá do passado e que influenciam hoje na sua vida conjugal. Outra área que nós precisamos ser curados: os nossos relacionamentos com pais e filhos, filhos e pais. Relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais. Quantos pais hoje não têm comunhão com os filhos? Quantos filhos não têm comunhão com os pais? Uma das marcas dessa geração é justamente a rebeldia. E esta é uma das marcas, em especial, da juventude. Os filhos, em especial, numa fase em que eles se encontram na intermediária entre adolescência e juventude. Eles ainda estão passando por um processo de transição. É um processo de mudanças. E se nós não compreendermos bem essas mudanças, sabe o que ocorre?
divisões, facções, contendas, brigas, entendeu? Distanciamento de pai e filho, de filho e pai. E a Bíblia nos fala que nos últimos dias, olha que coisa interessante, uma das promessas de Deus, está lá no livro de Malaquias. Deus diz que ele restauraria a autoridade dos pais dos filhos e dos filhos com os pais. Que coisa maravilhosa. Deus, ele vai restaurar a autoridade dos pais e a obediência dos filhos. Aí sim vai haver cura. A cura de Deus, ela só vai se manifestar quando os filhos reconhecerem a autoridade dos pais e quando os pais também reconhecerem que precisam ser protetores, provedores, abençoadores dos seus filhos. Então, muitos lares, muitas famílias estão passando por provas e por dificuldades, sabe por quê? Porque foi quebrado essa cadeia de autoridade. Filhos desobedecendo os pais, pais não amando os seus filhos. Nós precisamos pedir ao Senhor para intervir, para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para mudar a nossa sorte, para fazer com que haja a manifestação do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E quando que ele vai manifestar? Quando a rosa de Saron, a unção de rosa de Saron se manifestar sobre as nossas vidas. É bom lembrar que essa expressão, a rosa de Saron, ou lírio dos vales, é aplicada a Jesus Cristo. Jesus é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. E quando nós o convidamos, quando nós, clamamos por ele, ele vem e entra com a sua providência, manifesta o poder, a sua graça e a sua misericórdia. Eu disse para vocês no início da mensagem que o livro de Cantares fala de um amor incondicional, um amor que rompeu com todos os limites, um amor que demonstra não só nas palavras, mas na prática que ele é consistente, que ele é firme. E olha só a coisa interessante, assim como a Sulamita, ela foi ao encontro do seu amado, e assim como o seu amado foi ao encontro da sua amada Sulamita, Deus também da mesma forma age para conosco. Ele vem ao nosso encontro. E olha que coisa interessante. Eu disse para vocês que no meio ali daquele relacionamento ocorreram situações de dificuldade. Teve momentos de separação, momentos de provas, de hostilidade. Mas sabe como que terminou? Olha aqui no capítulo 8, no versículo 7 de Cantares. Que final surpreendente e maravilhoso. O escritor Salomão, ele registrou aqui o que estava no coração de Deus. Aí ele diz assim, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua riqueza da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Aleluia! Aqui fala sobre um amor que resistiu a todos os trancos, a todas as perseguições, a todas as tribulações, a todas as necessidades. Tudo que se levantou contra aquele amor foi suprimido, porque no final o amor sempre vence, porque Deus é amor. Aleluia! Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos fazer a oração da fé, então. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus para nos abençoar com este amor, o amor que está no coração do Pai. Eu não sei se vocês conseguiram captar a mensagem. É o amor de um homem para com uma mulher, Salomão e a Sulamita. Mas como pano de fundo é Deus manifestando o seu amor para conosco. Assim como na história deu tudo certo, na nossa história para com Deus também vai dar tudo certo. No final, o amor vai prevalecer. No final, vai estar tudo bem. No final, a bênção vai te alcançar e você vai se regozijar. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que quiser ficar de pé, sentado, ajoelhado, fique à vontade.
Nós vamos estar apresentando neste momento a nossa casa, a nossa família. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida sentimental, a vida conjugal, os nossos filhos, as filhas. Vamos colocar os nossos pais, toda a família, toda a parentela. Porque o plano de Deus é alcançar toda a nossa casa. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. As suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Os teus ouvidos não estão encravados. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós apresentamos neste momento cada um dos teus servos e servas, cada família aqui representada. Meu Deus, nós lemos aqui em Cantares, meu Deus, que o Senhor é a rosa de Saron. O Senhor é o lírio dos vales, e nós estamos na campanha da unção que quebra todo jugo. Ó Deus, nós cremos que neste momento o Senhor está entrando com a tua providência, o Senhor está estendendo as tuas mãos, o Senhor está confirmando neste momento a cura sentimental, a cura sobre os casais, a cura sobre os namorados, a cura sobre os noivos, a cura sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, sobre os pais. Meu Deus, restaura, Senhor, a autoridade, restaura, Senhor, a harmonia nos lares. Deus, desfaça agora todo mal, cancela toda maldição, todo encantamento, tudo que se levantar contra as famílias, os lares, não prevalecerá. Em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, este jovem, guarda esta jovem, guarda este casal, guarda o marido, guarda a esposa. Nós rejeitamos agora todo espírito de separação, todo espírito de divórcio, todo espírito de confusão, de brigas, de intriga, toda violência, espírito de morte, assassinato, suicídio. Nós estamos cancelando agora, em nome de Jesus Cristo, que haja harmonia neste lar, que haja harmonia nesta casa, que haja harmonia neste casamento, que haja harmonia neste namoro, que haja harmonia neste noivado, que o teu Espírito Santo possa estar providenciando neste momento a unção da rosa de Saron, ó Deus, que quebra todo jugo, que desfaça agora todo mal e confirma a tua bênção. Abençoa as famílias, abençoa os lares. Se porventura houver alguém aqui com alguma enfermidade, alguma doença na alma, doenças sentimentais, nós estamos rejeitando agora em nome de Jesus Cristo. Passa as tuas mãos, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés e confirma o milagre. Nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a paz, que a shalom de Deus, que a paz, saúde e prosperidade se manifeste neste momento sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família, sobre este relacionamento, sobre o casamento, sobre o namoro, sobre o noivado. Que a bênção do Senhor alcance neste momento cada um dos teus servos. Nós estamos selando, confirmando e profetizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amados.